Dia da coluna da Andresa Matais aqui no Contexto, ela que já está aqui comigo, assunto para a gente começar, é claro, e que domina as manchetes, é Banco Master. Muito boa tarde, Andresa, bem-vinda. Obrigada, Neila. A sua segunda casa. Exatamente. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando o programa. Eu olho para onde, gente? Olha para cá. Para cá. Conta pra gente qual é a novidade agora, porque assim, Banco Master é todo dia um flash. Qual é a novidade agora? Exato, eu falo que cada machadada é uma minhoca, né? Assim que é o ditado para o Banco Master, vale tudo e parece que envolveu todo mundo, né, Neila? Assim, onde você, conforme as investigações vão avançando, as informações vão chegando tanto da parte da Polícia Federal quanto da parte da imprensa, que tem feito muitas reportagens, né, trazendo à tona o submundo dessas relações do Master, a gente vai encontrando coisas novas, né? O que eu apurei é que ali no Supremo, onde o processo tramita, né, porque tem uma pessoa com foro privilegiado que teria tido alguma relação com o Vorcar, é um deputado federal, e aí isso tudo foi lá para o Supremo Tribunal Federal, então está sob a relatoria polêmica do ministro Dias Toffoli, é que um dos crimes ali que o Vorcaro vai ser enquadrado é o crime de estelionato, né? Além de crime contra o sistema financeiro, também já se entendeu ali no Supremo, né, na equipe do ministro Dias Toffoli, em quem acompanha de perto esse caso, que também há uma prática de estelionato, que é quando, né, você faz uma ação já com o objetivo de lesar, né, o seu cliente, né, que é isso que me parece que aconteceu ali no caso do Banco Master. Então, são centenas e centenas de clientes do banco e que foram prejudicados ali, né, por essas operações que foram feitas, são investimentos oferecidos pelo Banco Master, que depois o banco não conseguiu honrar esses recursos, porque o banco estava apostando no FGC, que é um fundo garantidor de crédito, é um seguro, né, feito pelos grandes bancos que colocam um dinheiro ali para caso dê algum problema em um dos bancos aí, das entidades aí do sistema financeiro, digamos, uma das instituições do sistema financeiro, essa era a palavra que eu estava buscando, você tem um seguro para não deixar um quebra-quebra aí, né, nesse setor no país que é muito ruim, muito prejudicial à economia brasileira. O problema é quando você faz uma medida, né, faz uma ação já dizendo, olha, se der errado, então usa o FGC. Isso aí muda todo o sentido dessa questão. Então, o caso do Banco Master ainda é um caso que vai demorar bastante a ser concluído, porque as investigações estão em curso, né, e cada hora, como a gente estava colocando, aparece um dado diferente, né, agora se especula até de uma sociedade, né, do Vorcaro no Banco de Brasília, né, não é nenhuma especulação, já tem ali elementos que apontam nesse sentido, então é mais uma vertente nova que a gente está analisando com relação a esse caso e a tudo que envolveu o Daniel Vorcaro e o Banco Master. O fato é que ele tem muitas conexões políticas e eu já começo a me perguntar, Neila, assim, a gente não pode focar apenas na figura do Vorcaro, né? O Vorcaro conseguiu, por alguma razão, chegar a pessoas muito poderosas, né? Claro, ele é uma pessoa bastante inteligente, né? Que consegue ter no seu entorno, atrair no seu entorno pessoas de muito poder e a partir dali essas pessoas foram se deixando cooptar, pessoas inimagináveis, né? Como a gente viu ali o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, a gente já mostrou na minha coluna aqui no Metrópolis que ele frequentava a casa do Vorcaro, né? Tinha ali uma relação de bastante intimidade com o Vorcaro, né? Fumando charuto, bebendo uísque ali, acompanhando futebol, enfim, alguns momentos, né, em que você vai na casa de um amigo para acompanhar. Então ele tinha de fato uma relação com o Vorcaro num momento em que o banco já estava dando sinais, né, de problemas ali de caixa, de que já se tinha da parte do Banco Central um aperto ali, um arroxo no Banco Master para que se resolvessem as coisas. Por isso que o escritório da mulher do Moraes foi contratado e não foi só ali, um outro que foi contratado também, a gente já mostrou, o Ricardo Lewandowski, né, que depois veio a ser ministro da Justiça do Lula, foi ministro do Supremo Tribunal, inclusive o contrato continuou enquanto ele estava no Ministério da Justiça do Lula. É uma das questões mais escandalosas, né,
desse episódio todo, né? Não era mais ele, passou para o filho, mas estava na família e o contrato inicialmente era com ele, então todo mundo já entendeu que eles só mudaram ali, né, a pessoa jurídica justamente porque o ministro assumiu ali a justiça. Você tinha também o Guido Mantega, que também foi ministro, e o presidente Lula confirma que só recebeu o Vocaro a pedido do Guido Mantega, então esse lobby funcionou muito bem até um determinado momento. E você tem também agora uma novidade aqui que eu vou trazer para o seu programa, Neila, o Bruno Bianco, que foi ministro do governo Bolsonaro, que também foi contratado pelo Banco Master para atuar ali numa causa específica, que são letras de crédito agrícola, que o Daniel Vocaro também tem interesse, e o Bianco também foi ali no Supremo Tribunal Federal para bater na porta de ministros para tentar resolver essa questão de milhões e milhões de reais. Então, me parece que vai ter uma listinha assim, 5 pessoas no país aí de grande importância que não entraram nessa folha de pagamento do Master, e o resto está todo mundo ali enrolado com isso, que todo mundo desconfia que essa CPI do Master, né, eu vi que você estava comentando sobre isso, acho que ontem, né, que a CPI do Master, será que ela vai sair ou não vai? Porque a partir dessa CPI tem duas questões ali, eles podem ter controle sobre o que a Polícia Federal está investigando, esse é um ponto que interessa ao Congresso, saber o quanto a polícia avançou, e como a CPI, a polícia tem que dividir as informações com os parlamentares. Então, se essa CPI sair, o objetivo é esse, e depois senta-se em cima de tudo ali. E, por outro lado, você tem uma CPI que investigue o Vocaro, que sabe muito sobre os parlamentares, é bastante delicado, é por isso que vão tentar adiar ao máximo a presença dele na CPI do INSS, que já aprovou a convocação do Vocaro. O Vocaro disse que vai para a CPI, que vai falar, não está querendo pedir habeas corpus ali no Supremo Tribunal Federal, que evitaria que ele tivesse que responder às perguntas dos parlamentares. Então, a defesa quer que peça e ele não quer. Vamos ver como é que vai se dar essa equação. Possivelmente, depois do Carnaval, vai ter esse depoimento. Um dos pedidos ali, né, uma das estratégias que eles estão querendo é que o Vocaro não venha para Brasília, que esse depoimento seja online, né, para que ele não tenha que fazer esse transporte para cá, porque se o Vocaro entrar num avião comercial, ele vai acompanhado de 2 policiais. Ele está usando tornozeleira eletrônica, então ele está em liberdade, mas em liberdade vigiada. Então é uma cena que a defesa quer evitar. Tem um pedido para ele vir de jatinho, né? Acho que a própria CPMI está tentando, se a Polícia Federal, pleiteando se a Polícia Federal autorizaria a vinda dele de jatinho, que pode ser considerado aí, né, um preso da classe A, digamos assim, né? O Dias Toffoli já tinha negado, né, que ele viesse de jatinho e que ele andasse aí de voo comercial. Agora vamos ver se a CPMI consegue que ele venha, porque é importante mesmo para que a CPMI, é importante inclusive para os próprios parlamentares e para o presidente da CPMI que ele venha pessoalmente, que ele esteja lá na CPMI fisicamente. E tete a tete é outro depoimento. Exatamente. Né? A CPMI, a gente sabe que é uma máquina de triturar pessoas, né? É muito desconfortável você estar numa CPMI, porque os parlamentares usam a CPMI para palanque eleitoral, ainda mais que a gente está aí na portinha das eleições. Então, ali vai todo mundo crescer para cima do Vocaro, todo mundo que não tem o rabo preso vai... Então, vai ser até curioso ver, né? Quem é que vai perder a hora, né? E vai dormir um pouquinho mais, e aí vai inventar ali uma alergia, uma gripe, uma dengue, qualquer coisa que te coloque de cama que você não tem aqui, que o diga o Jacques Wagner, o líder do governo, que é suplente na CPMI, está mais enrolado com esse Banco Master do que, né, muita gente aí do Centrão que está também ali muito envolvido, né, com o Vocaro e principalmente com o Augusto Lima, que é o braço aí do Banco Master ali na Bahia. Então, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o ex-ministro, né, e líder do governo no Senado, o Jacques Wagner, estão aí nesse grupo aí, né, desse escândalo que envolve o Augusto Lima, que foi CEO, né, do Banco Master. Parece que agora estão rompidos, né, que é o que acontece toda vez que as coisas explodem, né, aí cada um vai para um lado. Mas por enquanto está quietinho, né? Não tem ninguém insinuando ou tentando uma delação premiada. Nesse caso, o que eu apurei é que o Vocaro nem pensa
em delação, porque o Beto Louco, que é de uma outra investigação, né, envolvendo ali os postos de gasolina, que de alguma forma cruza com o Master, porque tem o REAG, né, no meio, que é esse fundo, e o Beto Louco disse, olha, eu quero falar, eu quero dizer o que eu sei, e pegaria muito da classe política, inclusive o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, e a Procuradoria da República falou, não quero ouvir, não, eu estou no túnel, não estou escutando e tal. Então, assim, quem é que vai, né, Neila, propor uma delação premiada para depois ficar queimado na praça com a PGR não aceitando? Então, também houve ali um recuo da parte do Vorcaro de fazer uma delação, porque há um temor de que aconteça a mesma coisa. E também outra informação aqui, hoje estou cheia de coisa exclusiva aqui que eu guardei para o seu programa, que é no caso do Lulinha também, o filho do presidente Lula, que está enroladíssimo aí, no caso da CPI do INSS, né, muitas relações dele com o careca do INSS, e a CPI do INSS não quis investigar, também fez a mesmo... Alô, não estou ouvindo, filho do Lula, onde está? Não vi, passou, ninguém aprovou requerimento, né? Eles são muito tigrões, né, com alguns assuntos, e com outros eles são tchutchuca, né? Aproveitando aí o carnaval. Mas eles não quiseram, é bom que se diga isso, com todas as letras, a CPMI do INSS não quis investigar o filho do presidente Lula. Então, tem gente também ali que sabe muito sobre como o filho do presidente Lula está envolvido até o pescoço nesse escândalo aí com o careca do INSS, que está tentando fazer uma delação, mas parece que também temos outro túnel aí no meio do caminho que ninguém está querendo aceitar. Então tem um recuo, Neila, no país com relação a esse tema, delação premiada, que ajudou muito a avançar as investigações lá na época da Lava Jato. Inclusive a lei da delação premiada, se eu não estiver falando nenhuma bobagem, não sei se a produção vai ter tempo aí de checar, foi assinada pela Dilma Rousseff, essa lei. Então ali se fez com que muita gente, né, no âmbito da Lava Jato, fizesse delação premiada, ajudasse a Polícia Federal a chegar nos grandes esquemas, porque muitas vezes, Neila, a única prova que você tem é o depoimento, e o depoimento é uma prova. Então, a partir do depoimento, você vai fechando esse quebra-cabeça e vai conseguindo compreender melhor o que foi que se passou. Também teve delação premiada no caso do Jair Bolsonaro. Vamos lembrar que o coronel Mauro Cid fez delação premiada e ajudou, né, a compreensão melhor toda a investigação da suposta trama do golpe foi baseada na colaboração premiada do Mauro Cid. Exatamente, que foi quem ajudou a polícia a entender esse quebra-cabeça, porque ele contou como é que se davam, inclusive qual o papel do Bolsonaro nesse esquema todo, que não estava documentado, né? Então, afinal, teve reunião ou não teve? Quem é que vai saber isso? Então, quem estava ali dentro? Então, esses dias, inclusive, Neila, eu estava passeando aqui no Brasília Shopping. Para quem não é de Brasília, é só atravessar a rua, a gente tem um shopping aqui na frente, e ele estava lá, o Mauro Cid, passeando ali. Eu até falei assim, será que é ele? Será que não é? Ele tá no shopping, né? E estava lá passeando no shopping, porque ele está livre, leve e solto, né? É o único, né, que ficou em liberdade aí da trama do golpe. Porque optou, né, pela delação, entregar os coleguinhas, e ele estava ali passeando ali no Brasília Shopping, que é curioso falar isso, porque o Brasília Shopping é uma região muito central, onde estão todos os veículos de comunicação, os hotéis, então muitos ministros frequentam ali e tal, então ele estava ali passeando pelo Brasília Shopping. E então, assim, teve essa delação premiada, que foi muito importante, mas agora, de repente, com essa trava aí da delação do Beto Louco, ele acabou fazendo com que outras delações também fossem negadas ou não tivesse interesse em ouvir, o que também é algo que precisa ser analisado, né? O que está acontecendo com o Brasil, que não quer mais, né, se confrontar com as suas páginas aí escritas, e as delações premiadas são um sintoma disso. É importante que, inclusive, Neila, eu estou emendando aqui, corrupção é um dos temas que vão ser muito caros nesta eleição. A gente viu essa semana, acho que ontem saiu, né? A Transparência Internacional mostrou que o Brasil está em, não sei se você vai lembrar... 107. 177º lugar, que ontem eu não soube falar o número, hoje eu soube. 107º lugar. Eu já aprendi a falar Magnífica depois de tanto tempo. 182 países, então a gente está lá atrás, aí no ranking. Então, você tem que fazer assim para enxergar, uma vergonha, né?
que o Brasil esteja tão longe assim no ranking da transparência internacional. Isso seria um dado muito importante, né, para o país enfrentar esse tipo de questão. A gente não vê o governo falando sobre esse assunto, né? Outro túnel, né? Não vi que dado é esse, também não respeito né, na avaliação do governo quando não comenta sobre esse assunto. Então, é algo que vai ser muito caro nas eleições. A gente já vê as pesquisas e esse é um ponto muito frágil, inclusive para o governo Lula. A questão da corrupção, segurança pública e corrupção são os calcanhares de Aquiles aí do governo Lula. Então, eles vão tentar deixar esse assunto totalmente fora da agenda. Com certeza. O problema é que o outro lado vai tentar lembrar esse assunto, né, todos os dias, porque, claro, que numa eleição vai trazendo os temas que são mais incômodos para os outros. Então, não ter essas delações premiadas, amarrando aqui esse tema, é mais um problema, né, para o país que não quer enfrentar aí os seus demônios, e seria o momento ideal para, né, vamos colocar tudo em pratos limpos, afinal, o que aconteceu, e vamos colocar o que se viu na Lava Jato, né? Que a partir da Lava Jato a gente viu frear um pouco esses esquemas assim de corrupção. As pessoas tinham medo, não vou botar meu nome nisso, não vou, né? É claro que depois eles inventaram o orçamento secreto, porque Brasília vai funcionando assim, na base da criatividade, né? Você acaba com um esquema, eles inventam outro, mas que teve um hiato aí, um tempinho em que as pessoas, né, ficaram um pouco com medo, né, de ter que acordar com a Polícia Federal na casa. Isso teve, me parece que voltou. A questão do Sérgio Moro ficou em voga durante muito tempo, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito internacional. Ele foi um nome muito falado durante muito tempo, até como um super-herói ali, como um herói nacional. Depois isso caiu, né? Isso caiu por terra, mas ele foi um nome super falado durante muito tempo e, de fato, os parlamentares ficaram com o pé... Brasília ficou com o pé atrás durante um bom tempo. Houve, sim, um hiato. Com medo da Polícia Federal bater na porta. Me parece que a gente voltou um pouco àquele país assim, se você não rouba, você é otário, né? E isso é muito ruim para uma nação, né? A minha filha teve agora na Dinamarca, estava fazendo um mochilão lá na Europa, e lá tem o Museu da Felicidade, né? E uma das coisas, porque a Dinamarca é conhecida, né, como um dos países mais, que as pessoas são mais felizes assim no mundo. E uma das explicações que ela me contou, que eles dão lá, é inclusive o baixo índice de corrupção. Então, isso faz com que as pessoas acreditem num país. Então, hoje em dia você tem, né, um ranking da felicidade nos países e esse é um dos elementos que ajudam a elevar esse ranking. Então, a gente está bem lá atrás, né, com relação a isso. E quando você tem pessoas que estão felizes, você tem uma sociedade que está com a saúde mental melhor. Sim. Então, você tem um país assim, infelizmente, a gente está muito longe de ser um país de primeiro mundo e parece que não há interesse nisso quando um país vai criando bolsa atrás de bolsa e a gente sabe que não é nenhum tipo de política social para que as pessoas saiam da pobreza. Pelo contrário, são políticas para que as pessoas fiquem na pobreza e continuem votando em quem né, garante a elas esse tipo de renda. E eu não estou falando isso por nada, eu estou falando isso porque as pesquisas, os dados, não são pesquisas, né, mostram que uma vez na bolsa, recebendo uma bolsa dessas, a pessoa nunca mais sai. Até o ministro Haddad falou sobre isso ontem. Não sei se você viu que o ministro Haddad, se tiver matéria, a produção também depois coloca pra gente. O ministro Haddad falou que chegou sim o momento do país mudar a questão dos benefícios para a população. Mas a matéria da transparência está aqui, ó. Master e emendas. Brasil mantém sua pior posição em ranking de corrupção. Quem está nos assistindo, Andresa, deve estar meio perdido, pensando o seguinte, peraí, o presidente Lula e os parlamentares não querem criar uma CPI do Banco Master, mas por que os parlamentares estão se mexendo e se movimentando para abrir essa CPMI? Mas a Andresa trouxe uma explicação muito plausível. É melhor que essa CPMI seja aberta de uma forma... Qual a palavra que a gente vai usar? De uma forma... Controlada. Isso, de uma forma controlada, para que eles possam mesmo levar isso de uma forma organizada, para que prejudique da menor forma possível cada um deles. Para que eles possam controlar, inclusive, quem seja o presidente e o relator dessa CPMI, para que não prejudique os grandes nomes em ano eleitoral, certo? Não, tá certíssimo, Neila. Tem duas coisas. Uma, eles terem acesso às informações da Polícia Federal, que eles podem requisitar, então isso vai estar na mão de todo mundo. E outro, é um jogo político, porque como está todo mundo envolvido, a esquerda, o centrão e a direita,
Então ali vai ficar o seguinte, ó, você vai mesmo me investigar? O Centrão dizendo, aí você vai me investigar, vou botar um requerimento aqui para ir atrás do que pega a esquerda. A esquerda, e aí começam as negociações políticas e ninguém investiga ninguém, que é o que está acontecendo na CPI do INSS. Ah, vocês vão pegar o Lulinha mesmo? Então nós vamos pegar aqui o esquema de vocês. E aí todo mundo recua. Então é um jogo político quando a gente lê, porque o PT vai assinar em peso a CPI do Master para mostrar que a gente não tem medo, é uma balela, porque quando eles assinam em peso essa CPI, significa que eles vão ter o controle da presidência e da relatoria. Então a política é muito assim, a gente tem que saber ler, né, os sinais da política, ela não é nada do que parece ser. Você está vendo uma coisa, mas na verdade é outra coisa, por isso que é importante o programa, né, Neila? Porque a gente vai traduzindo aqui para quem não acompanha tanto aqui, né, quem não está mergulhado nisso aqui, porque a gente já enxerga os objetivos por trás disso. Então, se a CPI sair, por dois motivos, para fazer o jogo político e abafar de vez as investigações e, por outro lado, ter acesso ao que a Polícia Federal está colhendo de provas. Imagine, os deputados e senadores querem saber, afinal, o que tem contra eles nesse celular do Volcário, o que ele não conseguiu apagar na famosa nuvem, né, Neila, que a gente já cruzou com ela aqui lá naquela entrevista do Malafaia. Então, o que tem nessa nuvem? Então, é melhor, verdade, como é que eles vão, né? Me lembrei de você falando, mas e a nuvem? Tinha que fazer um meme daquela nossa entrevista, né? E a nuvem? Mas imagina, para eles terem acesso a isso, a polícia não vai passar, né? Ou a gente da imprensa vai descobrir, vai divulgar, ou eles vão pedir por meio de uma CPI todos esses dados para eles saberem, quem é que pode respirar, quem é que pode ter que prender a respiração. Então é um dos motivos ali para se ter uma CPI, né? Muito bem, a Andresa hoje chegou aqui atirando para todos os lados, cheia de furo. Então, se você não viu, a gente tem os cortes depois nas redes sociais, assista de novo o programa aqui no YouTube e, claro, a coluna da Andresa Matais lá no portal metrópolis.com, lá no meio, no centrinho, você já encontra a coluna dela e também na aba dos colunistas. Andresa, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Neila. Queria convidar hoje todo mundo às 3h30 no Panorama Eleições. A gente vai tratar hoje das eleições em Pernambuco, que está pegando fogo ali, porque o PT tem 2 candidatos, né? E o PT rachou com relação a isso, né? Que é a governadora, a Raquel, e o João Campos, que é o prefeito. E como é que está esse quadro também para o Senado, além também de dar uma analisada aí nas eleições presidenciais. Hoje a gente vai focar, eu e o Bruno Solé, afinal, quais são os programas, quem é o Lula que vai vir para a eleição, o que ele vai apresentar e quem é o Flávio Bolsonaro, que são os candidatos que estão colocados até agora. Então, espero vocês a partir das 3h30 no nosso canal aqui no YouTube. Não vai ser o Lulinha Paz Amor, viu? A Andresa vai contar para vocês. Exatamente, ele vai morder esse ano. Tá aí, Panorama hoje, 3h30 da tarde com a Andresa, não vai perder. Obrigada, Andresa. Obrigada, Neila.